Hoje, mas no Saúde e Bem-Estar, uma novidade para vocês. Hoje eu trouxe uma convidada que vai mostrar um diferencial para você na sua alimentação, para você aprender ou entender o que é cuidar bem com relação a isso. Hoje eu tenho o prazer de trazer a doutora Luana Caramalach. Bom dia, Luana. Bom dia, Plácido. Bom dia a todos os nossos ouvintes, telespectadores que estão aqui com a gente. É um prazer, uma honra estar aqui com você. E vamos abordar um pouquinho mais sobre esse universo, né? E sobre saúde. Que bom, que bom. Nós que ficamos felizes com trazer você aqui para trazer toda essa novidade. Luana, é um assunto muito controverso essa parte, acho que tanto na medicina, como na nutrição, como na odontologia, essa parte integrativa. Né? As pessoas que estão assistindo a gente, às vezes não têm essa noção do que é essa nutrição integrativa. Eu queria que você explicasse para as pessoas o que é isso. Explica para o ouvinte o que é essa parte dessa nutrição integrativa. Como o próprio nome já diz, né, é uma nutrição que integra. Então, quando a gente pensa em medicina, odontologia e nutrição integrativa, é a gente correlacionar o ser humano na sua totalidade. Então, avaliar corpo, mente, alma, e integrar tudo isso para a saúde dele, porque nós somos o todo, né? Então a gente não pode simplesmente avaliar partes isoladas. E quando a gente fala a respeito da nutrição, isso vai muito além de somente prescrever um planejamento alimentar ou uma receita de prescrição de manipulados, né, de fitoterápicos, vitaminas, minerais. É a gente analisar esse indivíduo nessa totalidade, entender o que ele precisa no momento, quais são as necessidades individuais desse paciente, né? Correlacionar esses sinais, esses sintomas, essas queixas que esse paciente traz com avaliações bioquímicas e deixar ele, deixar ele otimizado, né? Numa saúde ótima, otimizar a saúde desse indivíduo. Quer dizer, então não é o que eu costumo dizer, não é uma receita de bolo que serve para um, vai servir para o outro. Exatamente. Né? Exatamente. É uma coisa mais individualizada, né? A gente não bate somente, né, ir lá, fazer uma anamnese um pouco mais rasa e fazer uma dieta contando apenas as calorias. Então, é uma avaliação muito mais minuciosa, muito mais profunda. A gente faz um questionário de rastreamento metabólico. Eu costumo falar para os pacientes assim, que tudo que acontece com ele é importante para mim. Então, é algo muito mais profundo e é realmente muito personalizado com aquilo que ele precisa naquele momento. Entendo. E se tratando disso, porque assim, as pessoas acham às vezes que nutricionista é só para quem está gordinho. Exatamente. Não é? E hoje, o que te procuram lá no consultório é mais os gordinhos, é os magrinhos? Quem que te procura mais? Hoje a gente tem assim uma procura muito grande, né, o tratamento de obesidade, né, que cada vez mais cresce no mundo, né, essa doença, porque é uma doença crônica inflamatória, e aí que eu costumo falar, sabe, Plácido, se fosse uma receita de bolo, o problema já teria sido resolvido. Então, é nesse link que a gente já pode pensar e analisar que, bom, se fosse igual para todo mundo, ou se fosse tão fácil, não precisaria de nós, né, todo mundo pegava uma dieta, uma receita de internet, se fosse apenas o déficit calórico, e estaria resolvido o problema. E a obesidade cresce cada vez mais. Então, quais são os fatores que estão envolvidos com essa obesidade? Quais são as causas? Né? Primeira coisa, o que levou esse indivíduo a engordar? Então, é você tratar na raiz do problema, né? Na causa do problema. Eu costumo falar assim, costumo fazer uma metáfora com iceberg. A obesidade ou uma doença crônica, que a gente atende muito hoje no consultório, né, pacientes com alguma doença crônica não transmissível, isso também cresce cada vez mais, é a ponta do iceberg. Então, quais são as causas que estão ali submersas que estão levando a isso? E a gente precisa avaliar isso, né, e tratar na raiz do problema. Entendo. Por exemplo, um diabético. O diabético, eu acho que o que mais precisa de você, né? Sim, porque provavelmente ele está, né, com as taxas de insulina, de glicemia alteradas. A gente precisa avaliar como está o intestino desse paciente. E ele acha que é só o açúcar que é o vilão, e não é. Explica para ele. Porque, por exemplo, algo que às vezes as pessoas não têm conhecimento. A pessoa vai lá por conta, ela corta totalmente o carboidrato, o açúcar da sua alimentação, né? E aí ela começa o quê? Come mais proteína, come mais gordura boa, de uma forma
por conta mesmo, Aleatória. indiscriminada, aleatória, fazendo da cabeça dela. Só que a proteína em excesso, ela aumenta a insulina. Ah, olha que interessante. Tá vendo? Então, assim, é importante a gente avaliar, é o famoso cada caso é um caso. Então, fica um alerta também, porque a gente recebe, um perfil, assim, muito comum, né, no consultório de pacientes, às vezes, que têm ou uma resistência insulínica ou que já estão com diabetes tipo 2, e eles cortam por conta totalmente o carboidrato, o açúcar da dieta, e descontam muito na proteína, acabam comendo proteína em excesso, e essa proteína em excesso pode virar açúcar. Fazendo um gancho nisso que você falou, nós tivemos há um tempo atrás uma entrevista com um cirurgião bariátrico e Dr. Canteiro, e ele comentou uma coisa muito interessante que era legal de você falar sobre isso. Acaba que a obesidade, ela acaba sendo transmissível por conta dos hábitos, né? Então, por exemplo, para quem está assistindo agora, até eu estava esquecendo, acho que acabou de chegar uma pergunta aqui, eu esqueci de falar, olha gente, pode compartilhar perguntas pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, a gente já está aqui atento, tá? Transmitir, por exemplo, para o filho, os hábitos alimentares hoje das famílias, o refrigerante, seja lá, não, só pode final de semana, mas é uma... Como que isso você pode transferir isso para as crianças, para os filhos? É porque acaba sendo um padrão de comportamento, né? E para a criança, ainda mais, ela vai repetir o que o pai e a mãe estão fazendo, porque eles são um exemplo, né? Então a criança não vai sozinha, vai pegar o carro e vai lá e vai comprar, né, a sua comida, aquilo que ela quer comer. Então, o miojo, o chocolate, a bolacha, produto industrializado. Então ela vai repetir o que ela está vendo em casa. Isso é fato, né? Então, realmente, isso pode acabar se tornando transferível, sim. Por isso que a gente tem que cuidar. Eu falo, a educação familiar, ela começa de pequeno, né? Aliás, isso é tão importante que quando a mãe está gestante, é tão importante a gente cuidar e modular o intestino dessa gestante, porque isso passa para o bebê. Então, é um período tão, tão importante. A gente tem os estudos falando dos primeiros 1000 dias, né, e tudo mais, a importância dessa criança não comer nada de açúcar, não comer certos alimentos, carne vermelha, porque isso vai perdurar ao longo da vida toda dela. Então, aquele momento ali, ele é tão crucial que vai impactar na saúde dessa criança quando adulta. Então, por exemplo, isso que você está falando, aquele mito de que a grávida tem que comer bastante. Isso tudo pode interferir, tanto nela, né, como às vezes uma eclâmpsia, né, por conta de comer, mas também pode levar isso para a criança? Explica isso para a gente. Pode levar com toda certeza, e até a microbiota dessa mãe, né, que é o intestino. A gente estuda muito e fala muito hoje de intestino, hoje que eu falo assim, atualmente, né? Então os estudos cada vez mais se avançam, a gente vê a importância da gente cuidar desse órgão, tratar esse órgão para a saúde como um todo, porque já dizia Hipócrates que todas as doenças começam no intestino. Então, quando a mãe está gestante, a microbiota dela estando saudável, isso vai impactar para o bebê. E se o bebê já nasce com essa microbiota saudável, ele já vai ter com certeza muito mais saúde. E hoje é o que a gente tinha comentado antes da entrevista, como tem crescido o número de câncer coloretal. Nós tivemos aqui o Dr. Justiniano falando sobre isso na semana de prevenção, e a gente vê que cada vez mais aí as pessoas acham que né? as pessoas acham que cresceu porque está diagnosticando mais, não, mas na verdade eu acho que é a questão alimentar, por isso que as coisas estão associadas. Exatamente, né? É o ambiente que a gente vive, né? Porque tem a questão alimentar, então assim, se você já não está com uma alimentação, eu falo assim, pelo menos uns 80% saudável, né? Então já é um pilar ali que está em deficiência. Aí tem o ambiente que você vive, as toxinas ambientais que nós somos expostos a todo momento, e isso cada vez mais vai crescendo. Então, o que você usa, né? Produtos que você usa no seu dia a dia, químicos que você usa, tudo isso vai impactando na sua saúde. Muito industrializado, né? Exatamente. As suas emoções, né? As nossas emoções, elas impactam diretamente na saúde intestinal. As emoções por si só, quando não há um bom gerenciamento, elas alteram a permeabilidade do intestino. Olha que coisa. Então, assim, são vários fatores que a gente precisa entender, por isso essa palavra é integrativo, que é avaliar como um todo mesmo, para a gente buscar quais são essas causas, o que está levando esse paciente a determinada situação. Entendi. Tá chegando uma pergunta aqui.
quais são os alimentos que podem provocar câncer no intestino? Eu costumo te falar que é um contexto geral, né? Mas assim, uma alimentação mais pró-inflamatória. Então, uma alimentação mais rica em farinha branca, em açúcar, né, em trigo, uma alimentação com uma carga glicêmica muito alterada. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não como glúten, não como trigo. Mas aí a carga glicêmica da alimentação dela tá alta. Então, assim, realmente é um olhar no contexto geral mesmo, né? Então, essa quantidade de açúcar, a quantidade de produtos industrializados que se come, porque às vezes, Plácido, também, por exemplo, é muito comum, a gente vai lá no mercado, na área lá de produtos saudáveis, mas é sem glúten, nossa, é ótimo, é saudável. Leia o rótulo do que você está consumindo, para ver se realmente é. Então, eu costumo falar assim, as pessoas falam, mas eu não sei ler rótulo. Então, uma dica muito, muito básica e, assim, certeira. Quanto menor a quantidade de ingredientes daquele produto, mais saudável ele é. Quanto mais ingredientes tiver ali atrás no rótulo, menos saudável ele é. Então, cuidado com os embalados, né? Então, descasque mais, desembale menos, se possível, né? Dê preferência para uma alimentação orgânica, isso faz muita diferença. As pessoas às vezes falam, será? Faz total diferença. Então, comece limpando a sua alimentação. Né, descascando mais, inclua mais frutas, mais verduras. Então, realmente, quanto mais embalados, quanto mais açúcares, mais farinhas brancas, isso impacta, né, negativamente no nosso intestino, né, o que leva a um aumento dessa permeabilidade intestinal, levando a uma inflamação crônica sistêmica. E qual é a base das doenças crônicas não transmissíveis? A inflamação subclínica. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui. Doutora, já fiz vários tipos de regime e não consigo perder peso. O que fazer? Primeira coisa, identificar o que está levando você a engordar, a ganhar peso. Porque isso é muito comum. Às vezes o paciente realmente chega no consultório, eu atendo muitos pacientes assim, mas eu já até faço jejum intermitente. Nossa, tem de monte. Eu faço low carb, eu não perco peso. Então, o que está acontecendo? É um desequilíbrio nesse intestino? Né? E aí fica um alerta também, gente. Intestino saudável não significa ir ao banheiro todo dia. Isso não é um parâmetro quando a gente fala de equilíbrio intestinal, porque o nosso intestino, ele possui ali trilhões de bactérias, né? Então, quando isso está em desequilíbrio, começa a dar ruim. Então, ir ao banheiro todo dia não é um único parâmetro para dizer que o seu intestino está saudável. Então, verificar essa saúde intestinal, avaliar isso, avaliar níveis de vitaminas, de nutrientes. Você está absorvendo esses nutrientes? Porque o que é muito comum também, Clássico, a pessoa às vezes já chega tomando um monte de fórmula. Nossa, mas eu tomo isso, eu tomo aquilo. Está absorvendo o que está tomando? Né? Se a sua microbiota não está legal, você já não está absorvendo. Isso é importante. Né? Será que aí falando um pouquinho na questão de caloria, eu faço low carb, mas e a quantidade do que você está comendo? Também importa. Que é aquela receitinha de internet, exatamente, né? E o seu sono, você pode falar disso muito bem. Né? O sono, ele representa 35% de qualquer tratamento de saúde. Então, se você não dorme bem, se você não tem um sono reparador de fato, você também não vai emagrecer. Quem quer emagrecer precisa dormir também. O que eu costumo dizer, né? Como eu trabalho muito com essa questão do sono, as pessoas acham que dormir bem é dormir lá 8 horas por dia. Não é qualidade de sono, é higiene do sono, né? Então, às vezes a pessoa está se matando no nutricionista, mas não está dormindo bem, ou está se matando num regime e não está dormindo bem, né? Por isso a importância também de evidenciar isso, né? As pessoas hoje estão se dando mais importância do que lá atrás, mas a gente vem há 10 anos já debatendo muito essa questão do sono. O quanto é importante isso para o ser humano. Não só na parte nutricional, mas como um todo, na parte hormonal, né? Exatamente. A gente estava debatendo... Às vezes a pessoa quer fazer reposição, né? Mas não dorme bem. Não dorme bem. Que é aquela velha história, né? A pessoa quer a pílula mágica, né? Exato. Tomar aquilo e não quer fazer o esforço. Né? Eu costumo falar, se você não fizer o seu esforço, se você não fizer a sua parte, não vai. Não adianta avançar o nível, né? Não vai. Que nem a gente estava debatendo aquele artigo que saiu, aquela pesquisa, o déficit de testosterona nos homens ligado ao sono. Então, muitas vezes está caindo, a pessoa quer o quê? Vou lá no médico, vou injetar. Ou vou... Mas não está nem dormindo bem, né? Não está.
né? E mulher também, né? E a testosterona está ligada a vários fatores, e a doenças cardiológicas, então, sim, muito mais, né? Por exemplo, os hormônios, né, da fome, da saciedade, leptina, grelina, tudo isso, quando a gente dorme, é reparado. Então, às vezes, você não está dormindo bem, você não está fazendo essa reparação de sono, né, entrando no sono REM e tudo mais, e aí você tem aquela falsa sensação que está com fome o dia todo, que toda hora está com fome, ou não toma água o suficiente, e aí isso é confundido, a sede é confundida com fome também. Então, o emagrecimento, ele é muito multifatorial. É por isso que não é uma receita de bolo. Não é só passar uma dieta de tantas calorias para você, pronto. Não, isso é raso, isso é vago, isso não funciona mais. Então, o profissional hoje, ele precisa olhar o paciente como um todo. Aquela mesma pessoa que perguntou, ela está fazendo uma outra pergunta. Eu não consigo, mas o meu marido é magro. O problema não é na minha casa. Mas, o que a gente tem que pensar assim, aí você vai falar sobre isso. Existe o falso magro também, né? Sim. Que a magreza não é sinal de saúde também, né? Não é sinal de saúde. E outra, a gente precisa avaliar a composição corporal. Porque às vezes a pessoa acha que está magra, mas às vezes ela está com deficiência de massa muscular e o percentual de gordura está alto. Então, por isso que é importante a gente fazer uma avaliação, né, para ver a composição corporal, para falar com mais certeza. Olha o quanto vai a parte integrativa. É um leque muito grande, né? É um leque muito grande. Por exemplo, essa questão do que você levantou, né, da composição corporal, porque é o que a gente vê muitas vezes, eu já vi isso particularmente, colegas da área da saúde fazendo uma suplementação para um paciente, e só que ele não era da área, e aí já dando uma receita de bolo para aquela pessoa. Exatamente. E a receita de bolo não é isso, né? Eu acho que você deve se deparar muito com isso no consultório, né? Sim, pessoas que chegam, como se fossem assim, uns protocolos prontos. Isso. Né? Todo mundo está fazendo isso. Protocolo 1, 2, 3, 4. Para esse paciente eu dou 1, para esse eu dou 2. Então. Exatamente. E aí, cadê a individualidade e a personalização? Né? Essa questão do imediatismo é algo que a gente vê, assim, é uma crescente muito, muito alta também. As pessoas querem a pílula mágica, então você precisa entender que a responsabilidade de cuidar da sua saúde é sua. Ninguém vai fazer isso pra você, que nem escovar dente. É verdade. Só a gente pode fazer. Então é a mesma coisa. Então, se você quer ter saúde, você precisa entender que primeiro você tem que ter responsabilidade. Você tem que ter organização. Dá trabalho, né? Eu não vou falar, é tranquilo. Dá trabalho. Se você quer ter saúde, se você quer se prevenir, você tem que adotar hábitos. E para adotar hábitos, isso requer tempo, isso requer organização. Então dá trabalho sim. Eu tinha um professor que falava isso, sabe? Cuidar da saúde dá trabalho. E dá. Mas nós não somos nada sem saúde. Sem saúde a gente não faz nada. Então é até algo para as pessoas refletirem como você está hoje e como você quer estar daqui a um tempo. Porque o que a gente faz hoje vai impactar lá na frente. Fato. Foi bom você não te interromper. A pergunta aqui, a parte de nutrição pode ajudar ao diminuir o meu envelhecimento? Sim, com certeza. Com certeza. A gente faz todo esse trabalho, né, dessa avaliação bem minuciosa. E existem aí uma gama bom, hoje a manipulação, né, a prescrição de nutracêuticos, de vitaminas, minerais, fitoterapia é muito ampla. Então a gente pode sim ajudar na parte do envelhecimento, tanto para a parte estética, né, quanto para a saúde em si. Então combater aí esses radicais livres, né, como que a gente faz isso? E aí entra a alimentação, entra a questão das intoxicações subclínicas, porque hoje as pessoas estão cada vez mais intoxicadas e elas também negligenciam isso, né? Então, assim, como que tá? Será que você tem intoxicação por metal pesado, por exemplo? Você já avaliou isso? Legal você falar isso, hein? Fala mais, explica mais sobre isso. Porque as pessoas chegam tão suplementadas ou autossuplementadas que elas não, às vezes não por conhecimento mesmo, não sabem nem o que é isso. E se você está num nível de intoxicação muito elevado, você não absorve aquilo que você está tomando, né? Então, cuidado, pensa. Às vezes é muito melhor você fazer uma etapa de tratamento, você avaliar, do que às vezes ficar gastando dinheiro à toa, né? Gastar bastante e não ter resultado. E se frustrar, porque vem uma frustração também. Porque uma coisa que envolve tudo isso que você estava falando, saindo um pouco pela tangente, mas diretamente ligado, é o famoso Dr. Google. Exatamente. A pessoa vai lá, pesquisa. A fórmula do momento, né? Isso aqui é bom, todo mundo está tomando, eu também vou tomar.
Tá, vou fazer uma deixa aqui, que a pessoa começou a comentar isso aqui, eu não vou nem esperar ela fazer a pergunta. É uma polêmica, e até perguntaram para mim semana retrasada sobre isso. Sobre a questão das canetas. Vou citar, vou falar o nome, Ozempic, isso, aquilo. E fala um pouco sobre isso, porque a gente vê, já até tem muito médico nutrólogo já comentando que lá na frente isso vai ter muita consequência. Inclusive, né, falando do uso prolongado de 5 anos, os efeitos adversos que podem causar, né? Alerta para o pessoal, isso que é importante, viu? Tem muita gente, por não precisar de prescrição médica, muitas pessoas compram por conta. Isso que ficou em falta esses tempos, o laboratório informou. Virou uma febre mesmo, né? Então, assim, precisa de um acompanhamento, né? Eu não estou aqui para indiscriminar e falar mal, precisa de um acompanhamento. Será que você precisa? Será que isso agora para você é bom? Procura um profissional, procura um médico que realmente vai saber, vai ter esse olhar e vai te dizer se você precisa, se você não precisa. Faça um acompanhamento nutricional junto, mas assim, não deixe de tratar as causas, né? Porque muitas vezes as pessoas usam as canetas como um amuleto, mas como está a sua saúde por dentro? Né? Como está, por exemplo, o seu fígado, o seu processo de desintoxicação? Porque se ele estiver prejudicado, você não vai queimar gordura, né? Fígado intoxicado não queima gordura. Então, assim, precisa tratar das causas. Procure tratar das causas. Então, assim, sobre as canetas, realmente, precisa de um profissional, de um médico, que tenha esse olhar, não faça por conta, por não precisar de prescrição. A gente vê muita gente aí, ó, igual você falou, fica bem falta. Né? Então, precisa cuidar. E existem os riscos a longo prazo. Né? Você falou nisso, eu lembrei, há uns 20 anos atrás, ou mais, você era novinho, você não vai lembrar disso, tá? Não é que eu sou tão velho, não. Mas, assim, eu lembro quando saiu um medicamento, eu lembro que amigos compraram o Xenical. Podia comer gordura e tomar um Xenical, que depois a gordura... também, né? né? Só que isso, tanto que sumiu do mercado, né? Que é essa questão do modismo, né? E cai naquela velha... O amuleto, a pílula mágica. Exatamente. Agora eu posso comer, porque daí eu tomo... Gente, isso altera tanto a sua microbiota intestinal, que vocês não têm noção. Primeiro que o nosso corpo precisa de gordura boa. Gordura boa, né? A gordura natural dos alimentos, o azeite, a manteiga, o óleo de coco, o nosso corpo precisa disso. Nós somos carnívoros, né? Pra a gente ter um bom colesterol, a gente precisa de gordura boa. Então você vê, a cascata hormonal começa ali. Se você não tem colesterol bom, como é que os outros hormônios vão estar ok? Você sabe disso. Isso. Então, assim, aí você pega e fica usando um remédio para ter a falsa, porque daí vai ao banheiro e tudo mais, para ter essa falsa sensação de que está emagrecendo. Só que isso a longo prazo vai te dar um trabalho enorme, porque você vai ter que recuperar toda a sua saúde. Não, e fazendo um gancho aqui numa outra pergunta aqui, eu vou complementar a pergunta do ouvinte com relação a isso, porque assim, puxando o que você falou aqui e o ouvinte, eu acho que isso acaba sendo um efeito em cascata, porque muitas pessoas acabam buscando na comida o prazer. Também. E na verdade, a comida não está sendo para subsistir, para nutrir. Está sendo para questões psicológicas, né? Explica um pouco para o pessoal que está assistindo, quando você se depara com, por exemplo, pacientes que, na verdade, ele está obeso porque a comida... na verdade, está sendo um amuleto para ele se saciar, para ter prazer. Emocionalmente, né? Ele está viciado, né? Para preencher na serotonina. Exatamente. Então, isso é muito comum. E aí, quando a gente pega esse perfil, porque assim, a comida, ela libera hormônios neurotransmissores, né? Só que não vai ser a salada, não vai ser o alface, é o carboidrato. Então, os carboidratos, eles fazem pico de serotonina, pico de dopamina, mas isso é rápido. Então, a pessoa fica... com aquela sensação de... feliz, né? Exato, feliz, de prazer, de bem-estar, só que isso cai muito rapidamente, e aí vira um ciclo. E aí o que ela faz? Ela precisa de novo. Então ela vai lá e come o carboidrato de novo, para fazer o looping de novo. Então assim, aí precisa de um tratamento mesmo multidisciplinar, com psicólogo, para poder ajudar. Porque provavelmente ela está descontando as emoções dela na comida. A comida está sendo uma fuga, né? Então hoje a gente vê muito também pessoas com compulsão alimentar.
E aí precisa desse trabalho, né, multiprofissional para poder tratar, porque realmente já tem isso, né, a comida como prazer. Mas quando isso se torna um vício, ou quando isso se torna compulsivo, aí é o problema. Não, e é uma coisa, puxando um gancho do que você estava falando, às vezes a pessoa acha que é uma emoção agora do momento, mas aquilo veio de 20, 30 anos lá atrás, ou às vezes até o hábito dentro de casa que acabou influenciando e formando esse padrão. Esse padrão, exato. Como o doutor comentou, o doutor o bariátrico, o Canteiro, ele comentou do hábito familiar, por exemplo, de um domingo, aquele monte, aquela família reunida. Então aquilo criou no inconsciente da pessoa esse prazer, né? E hoje a gente também vê muito, você falou da questão dos protocolos prontos, eu lembrei que eu recebo muita gente no consultório, que às vezes vem com combinados, né, medicamentosos para isso também. Ah, mas é porque eu tenho compulsão, então já estou tomando isso aqui já tem um bom tempo. Não estou falando que eu sou contra, tá, gente? Mas assim, tá tratando? Tá fazendo uma terapia também? Porque e a hora que você parar o medicamento? É essa a pergunta que eu faço. E a hora que você parar? Porque você não pretende tomar para sempre. Então, vamos tratar, vamos fazer um tratamento multiprofissional, só que às vezes a pessoa ela fica, dá mais trabalho. Você concorda comigo? Dá mais trabalho, concordo. Dá mais trabalho. Então, às vezes é mais fácil. Então, não estou falando aqui que eu sou contra. Às vezes é interessante, só que assim, busque tratar junto. Busque mexer na ferida. Tratar na raiz do problema. Pessoal, infelizmente, nosso tempo está esgotado. Passa rápido. Você vê, é muito rápido, né? Mas, ó, eu quero aqui estender o convite para você, porque nós vamos mudar um pouquinho algumas coisas do programa para trazer mais colegas. Eu vou já lançar o convite para você. Obrigada. Principalmente porque a gente gosta muito dessa parte integrativa, né? Mas, e você que está assistindo, você pode enviar depois, vai assistir depois, pode enviar para a gente as dúvidas, pode enviar direto pro dela também, pro Instagram dela, que ela responde, tá? Ela não demora muito não, ela responde logo. Rápida, né? Ela é rápida, tá? Pode mandar e para tirar dúvidas, para depois buscar uma forma de tratamento, tá? E eu queria que você falasse um pouco para o pessoal e deixasse sua mensagem aí para as pessoas que gostarem, querem aprender um pouco mais. E ó, curte e compartilha isso depois, hein? Bom, primeiro eu quero agradecer o carinho, o convite. Eu tenho uma admiração imensa pelo Plácido como profissional, se tornou um grande amigo, ele e toda a família. É um prazer muito grande poder estar aqui. E eu já aceitei o convite, já estou ansiosa para a gente fazer os próximos, né? Eu falo assim que quando é bom a gente não vê o tempo passar mesmo. Verdade, né? verdade. E é muito prazeroso, é muito gratificante a gente poder falar daquilo que a gente ama, que é a saúde, né? Então, assim, procurem cuidar da saúde de vocês. A saúde não é tudo, mas tudo não é nada sem saúde. Você é o seu bem mais precioso. Se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Né? E é o que eu falei, como você vai querer estar daqui a algum tempo? Procure tratar realmente das causas, daquilo que está te impedindo de alcançar o seu objetivo. Procure um profissional de confiança. Se preciso, procure uma equipe multi que tenha esse olhar para você. É isso. Obrigada, adorei, gente. Obrigado, viu? Obrigado que você que ficou até aqui com a gente, que mandou pergunta, que assistiu, que curtiu, tá? Passe isso adiante. Por que eu acho? É para dar audiência? Não. Mas uma vida que você impactar pode fazer a diferença, às vezes, de evitar uma doença mais grave num familiar. Eu me preocupo muito com isso, sabe? Eu acho que coisas plantadas aqui, bem plantadas, podem colher benefícios lá no futuro. Tá bom? Obrigado a você que ficou até aqui. E ó, semana que vem a gente vai ter uma novidade, hein? Talvez o programa seja feito à distância e a gente vai tentar inovar um pouquinho, tá bom? Obrigado para você que ficou até aqui. Até logo. td1noticias.com. A notícia no seu celular.